a gente começa inevitavelmente com a história das explosões das chamadas bombas tubo, como a Polícia Federal as classifica, e do que aconteceu ontem em Brasília. Eu quero passar com vocês brevemente sobre os fatos do fenômeno ocorrido, sobre os fatos do episódio, e a gente prossegue para suas repercussões, para os seus desdobramentos. Então vamos ao que diz a apuração. Então foram 2 explosões ontem por volta das 7h30 da noite, num intervalo de cerca de 20 segundos. Numa delas, um homem colocou a cabeça sobre artefatos explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o sujeito tinha um extintor de incêndio cheio de gasolina e um artefato nesse extintor de incêndio, então, uma coisa que simularia um lança-chamas. A gente tem, de fato, a gente tem imagens do ocorrido, vocês veem elas ao meu lado, então, e a gente prossegue. Tem tanto as imagens do dia seguinte, essas recuperadas agora de hoje pela manhã, quanto as imagens das câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal, que também rodam na sequência, para a gente entender do que se trata, para vocês verem o momento a momento do que aconteceu. Eu sigo, então, além de ele ter se abaixado e ter, explodido, causado a própria morte, com esses artefatos explosivos, também foi encontrado um carro que ficou em chamas. Como eu disse, foram explosões cerca de 20 segundos uma da outra, e esse carro então estava cheio de fogos de artifício, segundo a apuração da Polícia Federal, sobre tijolos no porta-malas. Os tijolos serviam para direcionar os fogos para que fossem todos numa mesma direção. As investigações, segundo a Polícia Federal, incluem também um trader que estava perto. Não é claro ainda qual o papel exatamente desse trader, e é investigada uma caixa que também estava nas proximidades. Para quem conhece ali a região da Praça dos Três Poderes, do Congresso Nacional, a explosão do carro foi no anexo 4, foi no estacionamento entre o Supremo Tribunal e o anexo 4 do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, além daquelas 2 torres principais, para quem não conhece ali em Brasília, ele segue para os 2 lados. Um lado vai para a Câmara, outro para o Senado, mas segue em anexos. O anexo 4 fica um pouco mais afastado e tem ali uma depressão, na qual tem um estacionamento entre o Supremo Tribunal Federal e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. Foi lá então onde houve essa outra explosão. O homem que então causou a própria morte ali, a palavra que começa com S normalmente causa problemas para o vídeo no YouTube, então não vou dizê-la, mas se chamava Francisco Vanderlei Luiz, também apelidado de Tio França. Ele tinha 59 anos, era natural de Santa Catarina, ele havia trabalhado anteriormente como chaveiro e ele morava em Brasília, aparentemente há alguns meses. O que se relata é desde julho de 2024, apesar de alguns veículos de imprensa colocarem o número em apenas semanas. O que tem causado muita repercussão no debate público é que ele foi candidato a vereador em Rio do Sul, em Santa Catarina, seu estado natal, pelo PL. Agora, enquanto tenta se associar isso a ele estar no PL e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que se pronunciou sobre o assunto, a gente vai ver isso em breve, Bolsonaro somente entrou no partido em 2021 e essas eleições municipais que ele disputou, candidatando-se a vereador pelo partido PL, foram então antes de Jair Bolsonaro adentrar no partido. Naquela época, a figura central ainda era Valdemar da Costa Neto. O inquérito segue para a Suprema Corte. A PF afirma que ele se conecta com outras investigações. A gente vai falar mais sobre isso em instantes. Caiu nas mãos de Barroso, que soltou para Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, então, está com esse inquérito, e tanto a Polícia Federal quanto o ministro afirmaram que havia conexão entre esse e casos anteriores. O ministro citou, falando no Conselho do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, hoje mais cedo, conexão com os casos do 8 de janeiro, e disse que a regulação das redes era uma necessidade para evitar casos como esse. A gente tem também algumas das questões que foram ditas anteriormente pelo Tio França. A gente tem aqui uma das mensagens. Ele pegava mensagens do seu celular e que mandava para si próprio e depois as reproduzia na sua conta no Facebook. A gente tem aqui uma delas, onde ele falava que deixaram a raposa entrar no galinheiro, entre parênteses, chiqueiro, ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18, a soberba precede a queda. Ainda quanto às coisas que ele publicava, a gente tem outras frases que vêm dele nas redes sociais. Uma delas dizia: vamos jogar, a Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas. E ele cita os xinga com um palavrão que eu não vou reproduzir. William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, vocês são 4 velhos cebosos. Ele comete um erro, escreve com C, nojentos. Outra mensagem dizia: cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias. Início
Início 17 horas e 48 minutos do dia 13/11. O jogo acabará em 16/11 de 2024. Boa sorte. É o que diz então outra mensagem dele, que segue pelo nome de Tio França. A gente ainda traz a informação de que um espelho nessa residência, supostamente alugada em julho de 2024, foi fotografado pelo jornal Correio Brasiliense e dizia: Débora Rodrigues, não desperdice batom, isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua, que ele usa um palavrão novamente que a gente não vai reproduzir, se usa TNT. Segundo novamente então a imagem registrada pelo Correio Brasiliense. Importante dar contexto a respeito do assunto. Débora Rodrigues é uma das pessoas que está em reclusão devido aos atos do 8 de janeiro. É um caso muito controverso. Ela é mãe e duas filhas, duas crianças, ficaram, sem os cuidados dela, duas crianças pequenas, ficaram sem os cuidados de Débora Rodrigues. Ela que entrou em reclusão devido aos atos do 8 de janeiro. O que é o crime dela, o que é considerado o crime dela, o atentado ao Estado Democrático de Direito do qual ela teria participado, segundo a justiça, é que ela escreveu "Perdeu Mané" com batom na estátua que fica à frente do STF, que é próximo de onde, então o homem que segue pelo nome de Tio França causou a própria morte, com o que a Polícia Federal classificou de bombas-tubo. O caso, claro, tem essa nuance política e tem muito para a gente discutir a respeito do assunto. Tem mais uma nuance que eu devo mostrar a vocês. A gente tem aqui, se a produção puder colocar na tela, um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a matéria do Epoch Times. Bolsonaro disse que repudia ataques com explosivos e a gente tem aqui o pronunciamento dele no X. O que o presidente brasileiro, o ex-presidente brasileiro e presidente de honra do Partido Liberal disse foi o seguinte: pela pacificação, lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado e, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais do que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação. E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que nesse momento de tragédia deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política, vai ser o Brasil. Bom, que é necessário um distensionamento na vida pública nacional parece óbvio a todas as partes, esquerda, direita, em cima, embaixo e onde quer que seja. A maneira como isso será feito, por que meios e o que isso significa é o que parece diferir entre muitas pessoas no debate público.